Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje tem STEM Cells. Verdade. STEM Cells. STEM Cells é muito importante. Por que é muito importante? Cara, há muito tempo vem aparecendo em vestibulares. É moda ainda. Verdade, falei há muito tempo, é porque há alguns anos começou essa febre de células-tronco como texto, como tema de textos em vestibulares. E até hoje não parou. Tem uma coleção enorme de textos, mas escolhi este aqui para vocês darem uma olhadinha com mais calma sobre células-tronco. Bom, é importante que você conheça o vocabulário, tem muita coisa interessante, muita coisa que não é do dia a dia, não é daquela situação que você conversa com as pessoas, que você ouve nas séries, assim por diante. A não ser que seja um filme ou uma série específica falando sobre medicina, falando sobre implantes, transplantes, potenciais de células-tronco e assim por diante. Então, é necessário que você anote muitas coisinhas, muitas palavrinhas recentes, novas e importantes. Para isso, não deixei vocês abandonados. Aqui na descrição do vídeo, nós temos aquele PDF bem bacana, bem legal para você, após pausar, imprimir e ir anotando. Tem todos os espaços ali e depois do texto, você sabe, tem aqueles testezinhos para provar se você entendeu realmente ou não. Mas como estava dizendo para você, há muito tempo, células-tronco está em moda, está em voga, aparecendo em vestibulares. Então, você tem que se preparar. São assuntos aí da área médica, da área biológica, da área de saúde. E o que cai em Brasil inteiro, ou seja, no Brasil inteiro, em questão de temas de texto de vestibulares, você sabe, em primeiro lugar, questão de saúde, porque existem mais textos sobre saúde nos sites internacionais, porque saúde dá visualização, saúde dá likes, saúde dá leituras, saúde dá assinaturas, inscrições e assim por diante. Todos estão preocupados com saúde. Então, realmente, aparece demais em vestibulares e você já notou isso na sua apostila. O número excessivo de texto sobre saúde é em vestibulares que você deu uma olhadinha e assim por diante. E este texto aqui traz tudo que você precisa saber sobre células-tronco ou stem cells. Colocamos aqui algumas ilustrações aí que eu capturei para lá e para cá, para que você tenha uma ideia legal. Você pode pausar, dar uma lidinha aí sem problemas. E vamos iniciar o nosso texto, que está bem aqui ao lado. Vamos lá? Vamos lá. Stem Cell Basics, ou seja, o básico de células-tronco. Stem vai ser tronco. Tem um subtítulo ali que é uma pergunta. A pergunta com what. A pergunta é: what are the unique properties of all stem cells? Quais são aquelas propriedades mais interessantes, únicas, particulares, específicas de todas as células-tronco? E daí vem a resposta, que é o próprio texto, iniciando pelo esquema principal, que é stem cells, células-tronco. Differ from other kinds, diferem de outros tipos of cells, de células in the body, no corpo. All stem cells, todas as células-tronco, regardless of, não importando, apesar their source, não importando a sua fonte, não importando a sua origem. Regardless of, você sabe, conjunção, já caiu em federal várias vezes, já caiu em particulares e outras públicas assim por diante. Você tem que saber que regardless of é sinônimo de in spite of, despite e outras que você viu lá no nosso vídeo sobre conjunções, num dos dois, tá? Have three general properties. Tem 3 propriedades gerais. Quais são essas 3 propriedades gerais? They are capable of dividing, de se dividirem, and renewing themselves. O que vem a ser renewing themselves? De se autorrenovar. Elas se renovam for long periods, por longos períodos. Segunda, they are unspecialized. Elas são não especializadas, ou seja, não específicas, ou seja, não são individuais.
And they can give rise to, podem dar origem a specialized cell types, a tipos de células únicas, tipos de células específicas. Então, as stem cells, células-tronco, elas são gerais e vão dar origem a células específicas, porque tronco é o início, é a base, daí o nome stem cells. Beleza? Aqui temos uma expressão give rise to. Poderia ser generate, poderia ser outro verbo qualquer ou outros verbos quaisquer, que significam dar origem, gerar, desencadear e assim por diante. Mas no assunto de células-tronco, essa expressão é usada por todos os pesquisadores, por todas as pessoas que escrevem a respeito do assunto. Give rise to, dar origem a. Specialized cell types. Então, mais embaixo tem stem cells are unspecialized. Elas não são específicas, são general, são gerais. Começando ali, one of the fundamental properties of a stem cell is that it does not have any tissue-specific structures. Não tem, digamos assim, uma estrutura específica de tissue, tecido. That allow, que permita it, a ela, perform specialized functions, realizar funções especializadas ou específicas. Bem devagar, bem tranquilo, para que você já vá assimilando todo o texto, o que vai facilitar na hora dos testes. Que mais? A stem cell cannot work, não pode funcionar. Mas, Jomar, não é trabalhar? Eu sei, work é trabalhar, é o que nós aprendemos lá no fundamental, lá no médio, lá na pré-escola e assim por diante, e no dia a dia, e com Rihanna também. Mas o detalhe super é que em textos jornalísticos aparece mais work como funcionar e outras situações, outros contextos do que trabalhar. Trabalhar uma vez aqui, outra acolá. Agora funcionar o tempo todo. With its neighbors, com suas vizinhas, células vizinhas. To pump, pump significa bombar, blood, sangue, through the body, através do corpo. Like a heart muscle cell, como uma célula do músculo do coração. It cannot, ela, a célula-tronco, stem cell, cannot carry molecules of oxygen through the bloodstream. Ela carrega, ou melhor, não pode carregar moléculas de oxigênio através da corrente sanguínea. Bloodstream, corrente sanguínea, ela tem aparecido essa expressão em muitos outros textos. É muito importante que você assimile, que você realmente guarde na cabeça, porque não vai parar por aí. Outros textos também vão ter esta situação, esta expressão chamada bloodstream. Tem até uma rede aí de lojas com esse nome. Like a red blood cell, and it cannot fire. Fire pode ser fogo, pode ser demitir, pode ser uma coisa, várias coisas. Mas aqui, neste contexto, significa disparar, como se desse tiros. Electrochemical signals to other cells. Então, ela não pode disparar sinais eletroquímicos para outras células that allow, permitem the body to move or speak, se mover ou falar, like a nerve cell, como uma célula de nervos, uma célula nervosa. However, outra conjunção, entretanto, indicando uma ideia contrária. Primeiro diz que ela não pode disparar, mas agora vai dar uma ideia contrária. Conjunções sempre presentes, sempre caindo. Unspecialized stem cells can give rise to, pode dar origem, novamente aquela expressão que eu destaquei, ao que? Specialized cells, células específicas, células únicas, células particulares de cada parte do ser humano. Including heart muscle cells, incluindo células do músculo do coração, blood cells, células de sangue, or nerve cells, células nervosas. Beleza? Que mais?
Stem cells are capable of dividing and renewing themselves for long periods, ou seja, células tronco são capazes de se dividirem e se renovarem, tá? Por longos períodos. Like, você sabe que é gostar, mas raramente em texto vai aparecer como gostar. Vai aparecer mais como a conjunção como, comparando duas coisas. Tudo bem, se like é como, comparando duas coisas, dizendo que é igual, isso é like aquilo. Se você colocar o prefixo un na frente, fica unlike. Unlike, diferente. Então, diferente de muscle cells, de células do músculo, blood cells, células sanguíneas, or nerve cells, célula dos nervos, which do not normally replicate, que normalmente não se duplicam, não se replicam, não se multiplicam themselves. Stem cells may replicate many times. As células tronco podem se replicar, podem se duplicar, podem se multiplicar, podem se quadruplicar muitas vezes. Many times. Toda atenção super. Que mais? A starting, inicial, population, uma população inicial of stem cells, de células tronco, that proliferates for many months in the laboratory can yield, produzir ou gerar, tá? Aqui ele mudou o verbo, ele não disse mais give rise to, mudou para yield, produzir ou gerar, millions of cells, milhões de células. If the resulting cells continue to be unspecialized, não específicas, like the parent stem cells, células tronco pais, tá? Mães, ou seja, origem, the cells are said to be capable of long-term, ou seja, longo prazo, self-renewal, ou seja, de se auto-renovar. Mais um detalhezinho. Stem cells can give rise to specialized cells. Podem dar origem a células específicas, até capilares. Vamos lá? When unspecialized stem cells, quando células tronco não especializadas, tá? As gerais, give rise to specialized cells, dá origem a células específicas lá do coração, lá do sangue, lá daqui, lá de lá, seja qual for a parte do corpo. The process is called differentiation, diferenciação. Scientists are just beginning to understand, estão começando a entender, a verificar, a analisar the signals inside and outside cells, os sinais dentro e fora dessas células that trigger, que causam, que geram, o que? Dar origem, stem cell differentiation. Que mais? The internal signals, sinais internos, are controlled by a cell's genes, pelos genes das células, which are interspersed, ou seja, intercaladas, across, através, long strands. Strands, uma palavra, uma situação que você vai encontrar em vários textos relacionados à biologia, que significa filamentos of DNA. And carry, carregar, transportar, portar, coded, que tem códigos, né? Codificadas, instructions for all the structures and functions of a cell, de todas as estruturas e funções de uma célula. Que mais, super? The external signals, sinais externos for cell differentiation include chemicals, que são produtos químicos, secreted by other cells, physical contact with neighboring cells, células vizinhas, and certain molecules in the environment, no ambiente. Palavrinha environment, ambiente ou meio ambiente, quando surgiu há muitos anos atrás, barbaridade, foi uma febre tão grande quanto células tronco. Todo o texto era sobre ecologia, estava numa moda incrível e até agora continua, porque a ecologia ela está sempre presente, o meio ambiente, a preocupação com o meio ambiente está sempre presente, cada vez mais. Muita gente aí contrariando, mas os textos estão saindo em sites e estão indo para os vestibulares. Então, é importante que você também tenha acesso a vocabulário relacionado ao meio ambiente. E nós temos um outro texto aqui, tá? Relacionado a meio ambiente, que você pode dar uma olhadinha aqui no canal. Therefore,
portanto, consequentemente, outra conjunção. Nossa Senhora, quantas conjunções! Many questions about stem cells, células-tronco, remain, permanecem. Remain pode ser permanecer, pode ser continuar, pode ser restos, pode ser um monte de coisinhas, dependendo do contexto. Can specific sets, conjuntos, além de outros significados, dependendo do contexto, of signals be identified that promote differentiation into specific cell types? Addressing, ou seja, direcionar these questions is critical because the answers, as respostas, may lead, podem levar, podem conduzir cientistas to find new ways, novas formas, novas maneiras of controlling stem cells differentiation, ou seja, controlar essa diferenciação de células-tronco in the laboratory. Thereby, desse modo, desta maneira, growing, em crescimento, células em crescimento, growing cells, or tissues, tecidos, that can be used, usados, for specific purpose, propósitos específicos, including cell-based therapies, terapias com células, baseadas em células. Bacana, legal. Super amigo, você já sabe o procedimento, né? Quando nós chegamos ao fim de uma tela, se você não conseguiu anotar tudo, você pausa, anota, daí volta ao vídeo e continuamos. Adult stem cells typically geram the cell types of the tissue, tipos de célula do tecido, in which they reside, em que residem. A blood-forming adult stem cell, uma célula formadora do sangue adulta, tá? In the bone marrow, uma palavrinha muito importante, uma expressão muito importante, bone marrow significa medula óssea. For example, normally gives rise to, dá origem a, the many types of blood cells, aos muitos tipos de células do sangue, such as, tais como, red blood cells, células do sangue vermelho, no caso, white blood cells, células sanguíneas de outro tipo de sangue, white blood cells, que você sabe o significado em português com relação a red blood cell e white blood cell. Tem aqueles termos específicos que você viu com o seu teacher de biology. Que mais? And platelets. Platelets, plaquetas. Until recently, até recentemente, it had been thought, pensava-se, that a blood-forming cell, que uma célula formadora de sangue, in the bone marrow, na medula óssea, which is called hematopoietic stem cell, could not give rise, não podia dar origem to the cells of a very different tissue, such as, tais como, nerve cells or in the brain, que vai ser cérebro. Bacana? However, entretanto, outra vez a conjunção aí, vem uma ideia contrária. A number of experiments over the last several years have raised, tem levantado the possibility, a possibilidade, that stem cells, células-tronco, from one tissue, de um tecido, may be able, pode ser capaz, to give rise, dar origem, to cell types of a completely different tissue, a tipos de células de um tecido completamente diferente. A phenomenon known as plasticity, plasticidade. Examples of such plasticity include blood cells becoming neurons, liver, fígado, cells that can be made to produce insulin, and hematopoietic stem cells that can develop, pode desenvolver, into heart muscle, ou seja, no músculo do coração. Therefore, consequentemente, portanto, e assim por diante, indicando conclusão ou consequência, mais uma conjunção, exploring the possibility of using adult stem cells for cell-based therapies has become, tem se tornado, a very active area of investigation by researchers, por pesquisadores. Mas da onde é esta situação, esta prova, este texto, esses testes?
Pois é da Unifesp São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, que apresenta provas assim maravilhosas, principalmente provas de inglês. Tá? Então nós temos a Unifesp com provas assim muito boas, temos a PUC-Rio com provas muito boas, FUVEST, né, Universidade de São Paulo, também com provas legais. UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, apresenta provas super bacanas, o UEM Maringá. Então temos vários locais que quando eles montam uma provinha, você vai atrás correndo, porque é um texto bem escolhido, é um texto que dá leite, como dizemos assim, que tem alguma coisinha a ser aprendido, a ser, digamos assim, para que nós possamos ficar mais informados e passar a informação por aí, e questõezinhas, testes muito bem elaborados. Falando em testes, vamos a eles. Número 1. O processo de diferenciação ocorre quando? You know the drill. Pause o vídeo agora. Voltou? Qual que você escolheu? As células-tronco não especializadas originam células especializadas por meio de certos sinais. Eu lembro de ter falado isso. As não especializadas, as gerais, dão origem a especializadas específicas. Aonde está isso? Está bem ali. Unspecialized stem cells give rise to specialized cells. As células únicas, células específicas. Mas para isso, tem que entender os sinais dentro delas. Understand the signals inside. 2. As questões colocadas no 5º parágrafo do texto. Tem que ir lá no PDF, no 5º parágrafo. A. Já foram solucionadas pelos cientistas. B. Levaram o cientista a descobrir respostas críticas para a divisão celular no laboratório. C. Promoverão pesquisas que identificarão o funcionamento de tipos específicos de células. D. Podem originar pesquisas que produzam terapias com base em células ou a produção de células e tecidos para determinados fins. E indicam que há suspeita de que as células-tronco se diferenciam de modo semelhante aos outros tipos de células. Pause. Voltou? E daí? Qual que você achou? A letra D. Pode originar pesquisas que produzam terapias com base em células ou a produção de células e tecidos para determinados fins. Ah, sim, por meio de células em crescimento ou tecidos que podem ser usadas para propósitos, incluindo terapias baseadas em célula, tá? Determinados fins, então, terapias baseadas em células. Barbaridade. Você não viu isso. A palavra however, na frase do último parágrafo. However, a number of experiments over the last several years have raised the possibility. Tem levantado a possibilidade de, pode ser substituída sem mudar o sentido por. However, é sinônimo de therefore, meanwhile, nevertheless, even so ou furthermore. Esqueça tudo o que você viu nestes últimos 30 segundos. Pause o vídeo agora e veja se é therefore, meanwhile, nevertheless, even so e furthermore. Pause. Voltou? Às vezes acontece, super. Claro que você tinha visto nevertheless, however, sinônimo de yet, sinônimo de nevertheless e assim por diante. Olha lá. However, nevertheless, yet, entretanto, tudo isso aí está no vídeo de conjunções. Cai, com certeza, em todas. O fenômeno da plasticidade já está sendo usado para gerar terapias celulares com células-tronco de adultos e de certos animais. B. Ocorre quando as células-tronco são capazes de se especializar em células de tecidos diferentes dos de sua origem. C. É uma possibilidade que ocorre somente com células-tronco retiradas de medula óssea de adultos.
D. Pode ser exemplificada pelo uso de células neuronais para recriar neurônios perdidos. E foi comprovado por meio de pesquisas com células-tronco hematopoéricas que replicaram por vários meses. Pause. Atenção. Voltou. Qual vai ser? Letra B. Ocorre quando as células-tronco são capazes de se especializar, ficarem específicas em células de tecido diferentes da sua origem. Olha aí. That stem cells from one tissue, de um tecido, may be able, pode ser capaz, to give rise to, dar origem a, cell types, tipos de células, of a completely different tissue, de um tecido totalmente diferente, fazendo que você tenha todas aquelas soluções para as suas faltas. 5. As células especializadas. A. Não se replicam quando funcionam normalmente. B. Podem se proliferar durante vários meses. C. Têm a capacidade de autorrenovação a longo prazo. D. Apresentam estruturas inespecíficas adaptáveis. E. Agregam-se às células-tronco para executarem funções especializadas em conjunto. Pause. Voltou. Barbaridade, qual vai ser? Letra A. Não se replicam quando funcionam normalmente. Pode se proliferar durante vários meses. Não, isso é o do B. Não se replicam quando funcionam normalmente. Só. O B ainda está fora disso. Olha lá, as quais normalmente se replicam. Tá? Porque veja bem, células-tronco são capazes de se dividir e se autorrenovarem por longos períodos, o que normalmente se replicam no caso diferente das células musculares, células de sangue, células nervosas que não se replicam. Então, as gerais não, mas as células-tronco, sim. Na última frase do texto, therefore, novamente uma questão de conjunção. Então, realmente, pode ter uma, pode ter duas, pode ter 3 questões de conjunções numa prova só. Por isso que eu dou tanta atenção para isso. Na última frase do texto, therefore, exploring the possibility of using adult stem cells for cell-based therapies has become a very active area of investigation by researchers. A palavra therefore indica o que, Super? Pause. Indica o quê? Indica o quê? Consequência. Therefore, sinônimo de thus, so, consequently, consequência. O que mais? A frase do primeiro parágrafo. All stem cells, regardless of. Novamente, regardless of. Their source, não importando a sua fonte, apesar da sua fonte, have 3 general properties. Tem 3 propriedades gerais. Apresenta-se como A, um exemplo. B, uma generalização. C, uma suposição. D, um argumento. E, uma ressalva. Qual delas? Pause. Voltou? Vamos ver, vamos ver? Uma generalização. General, general, general. Generalização. Next. Nossa, acabou. Estava tão bom. Então, super amigo, super amiga, você tem aí estas situações, esses vocábulos, essas expressões relacionadas às células-tronco. Então, aí já vai dar uma boa bagagem para você enfrentar qualquer vestibular, qualquer concurso público e também conversar a respeito com as pessoas. Beleza? Então, é isso aí. Aqui ao lado já devem estar aparecendo aí 4 retângulozinhos com links aí para outros vídeos nossos. Então, você dá uma olhadinha, dá uma clicada e aprende um pouco mais de inglês. E pode indicar para as pessoas com quem você se relaciona, parentes, amigos, assim por diante, os links sem problema nenhum. E daí eles também vão ter a mesma chance, as mesmas oportunidades que você está tendo. Um grande abraço a você e até a próxima. Super! Bye, bye!